Bom dia, senhores deputados. Vamos começar a nossa audição do Conselho Económico e Social no âmbito da apreciação da proposta de lei para o Orçamento de Estado de 2026. Temos connosco o Presidente da 6ª Comissão, o nosso colega Pedro Coimbra, o Presidente da 10ª Comissão, Tiago Barbosa Ribeiro. Temos também, por parte do Conselho Económico e Social, o Sr. Presidente, Dr. Luís Paz Antunes, e o Conselheiro João Carlos Aguiar Teixeira. Sr. Presidente, tem 10 minutos para começar a sua intervenção. Muito obrigado. Muito obrigado, senhores Presidentes das Comissões. Queria começar por apresentar uma saudação e dirigir também cumprimentos às senhoras e senhores deputados. É sempre um gosto e um privilégio poder regressar a esta Câmara e prestar os esclarecimentos e responder às questões que as senhoras e os senhores deputados quiserem colocar. Eu vou passar a palavra, com a permissão dos senhores Presidentes das Comissões, vou passar a palavra ao senhor Conselheiro João Aguiar Teixeira para a apresentação do parecer, antes de depois darmos início à fase de questões e respostas. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de começar por cumprimentar os senhores deputados e as senhoras deputadas, dar uma nota inicial de que o parecer do Conselho Económico e Social é um documento que, até chegar a esta versão aprovada em plenário do SES, do Conselho Económico e Social, teve várias versões de grupos de trabalho, da Comissão Especializada, e essas versões foram recebendo contributos de diferentes entidades e membros do SES. Procurou-se chegar a uma versão equilibrada, de muitas opiniões, que por vezes são diferentes e também divergentes no âmbito do Conselho Económico e Social. O documento que aqui apresentamos centra-se, para além das considerações iniciais, na avaliação do cenário macroeconómico e das perspectivas orçamentais contidas na proposta de orçamento, conferindo depois um foco no orçamento da Segurança Social, no investimento público e nas medidas de política orçamental. Nos minutos que sobram desta apresentação, irei salientar alguns dos aspectos que estão na síntese conclusiva do documento que vocês têm na vossa, se os deputados e deputadas têm na vossa posse. E, portanto, começaria por salientar alguns desses aspectos. Numa apreciação global do orçamento, o SES registra positivamente os progressos que a proposta do Orçamento de Estado confere à orçamentação por programas, definindo para cada missão de base orgânica objetivos, indicadores e metas. O SES registra o aumento da despesa total apurada e com impacto nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, bem como os progressos observados ao nível da orçamentação verde, com o aumento da despesa prevista para iniciativas relacionadas com matéria de política climática. O SES destaca o reforço da orçamentação com perspectiva de género, mas salienta que a orçamentação por programas não inclui, de forma generalizada, indicadores de desempenho sobre desigualdade entre mulheres e homens, bem como se constata a escassez de indicadores de desempenho relativos ao combate à violência contra as mulheres e à violência doméstica. Ao nível do cenário macroeconómico da proposta de Orçamento de Estado, o SES registra a previsão de crescimento real da economia portuguesa de 2,3% em 2026 e sublinha a reserva do parecer do Conselho de Finanças Públicas de uma possível sobreestimação desta previsão. O SES sublinha a retoma de um processo de convergência com a economia europeia, em termos de PIB per capita, em paridade de poder de compra, e sublinha ainda a projeção de um aumento do aumento da expressão do investimento público em relação ao PIB. Não esquecendo que o histórico recente mostra uma execução muito abaixo do previsto e que Portugal é, no conjunto dos países da União Europeia, dos países com menor percentagem deste investimento. Em particular, em 2024, só a Irlanda tem uma menor percentagem de investimento público no PIB. O SES registra que, pelo terceiro ano consecutivo, 2024 a 2026, se perspectiva um contributo negativo da procura externa líquida para o crescimento do PIB e manifesta preocupação com o facto de se projetar pela primeira vez ao longo da década um crescimento das exportações abaixo da procura externa. Que é acompanhada
para um déficit crescente da balança de bens. E, portanto, o crescimento das exportações abaixo da procura externa traduz-se numa perda de competitividade da economia portuguesa. O SES destaca a projeção de crescimentos reais das remunerações, de 2,9% e 3,1% em 2025 e 2026, respectivamente, sublinhando, contudo, a proximidade do salário mínimo ao salário mediano. O SES sublinha a previsão de um saldo orçamental das administrações públicas de 0,1% do PIB em 2026, resultante de superávites da Segurança Social e da Administração Regional e Local e de um saldo orçamental deficitário da Administração Central. O SES registra a previsão de redução da carga fiscal e contributiva em 2026, em percentagem do PIB, e registra ainda a projeção do rácio da dívida pública em percentagem do PIB, que atingirá 90,2% em 2025 e 87,8% em 2026, assegurando-se a sustentabilidade da dívida pública à luz das novas regras do quadro de governação económica europeia, mas alerta para os impactos, nomeadamente ao nível do investimento público. O SES sublinha a previsão de melhoria do saldo da Segurança Social em 14,3%, cerca de 803 milhões de euros, e assinala, a nível fiscal, e agora entrando nas medidas de política orçamental, que estão contidas na proposta de lei e outras que não estão contidas têm impacto orçamental no orçamento de 2026. Como sabemos, é um orçamento que, digamos, está expurgado dos cavaleiros orçamentais. E, portanto, entrando nessas medidas de política orçamental, o SES sublinha, a nível fiscal, a prossecução da redução do IRS e a intenção de redução da taxa nominal de IRC de 19% para 15%, da taxa nominal de IRC para 19%, e para 15% para os primeiros 50 mil euros de matéria coletável, no caso das micro e pequenas e médias empresas, proposta essa que, entretanto, foi aprovada nesta Casa. O SES sublinha que a proposta de Orçamento de Estado prevê a atualização das pensões segundo as regras em vigor, não havendo garantia de que as mesmas não continuarão a perder poder de compra. E considera que o Orçamento de Estado deve privilegiar o aumento estrutural das pensões em detrimento de ajudas ad hoc, temporárias. O SES salienta, ao nível da habitação, que as ações previstas na proposta do Orçamento de Estado poderão ser insuficientes face às necessidades efetivas de habitação em Portugal, em particular dos jovens, poderão ser insuficientes face às necessidades efetivas de habitação em Portugal e ao seu custo, o custo com a habitação, considerando que o problema do acesso à habitação, em particular dos jovens, tende a subsistir em contextos de baixos rendimentos, desemprego e precariedade laboral, sendo importante a implementação de políticas de combate a tais fatores e a prossecução de um modelo económico que promova o aumento da produtividade e dos rendimentos. O SES registra, no âmbito da saúde, a execução do Plano de Emergência e Transformação da Saúde e a prioridade de modernização de infraestruturas e equipamentos, contudo, manifesta a sua preocupação pelo facto de não se perspectivarem metas concretas de redução do número de utentes sem médico de família, que ascendia a cerca de 1,5 milhões de utentes em setembro de 2025. E, por fim, ainda sobra aqui algum tempo na nossa intervenção inicial, o SES considera importante prosseguir-se com o processo de revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, com impacto direto nas transferências previstas no Orçamento de Estado para as duas regiões. Muito obrigado. Temos agora o início da primeira ronda. Senhora Deputada Sónia Fernandes, do Grupo Parlamentar do PSD, tem 5 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, Sr. Conselheiro Relator, Senhoras e Srs. Deputados. Felicito o Conselho Económico e Social pela elaboração do parecer que apresenta uma análise crítica e construtiva, contribuindo assim para o enriquecimento do debate democrático. Dito isto, começo por destacar com apreço o reconhecimento feito pelo SES à evolução positiva da estrutura da proposta de Orçamento de Estado para 2026.
De facto, pela primeira vez assistimos à aplicação plena da orçamentação por programas em toda a administração central e na segurança social. Passo decisivo para uma gestão pública que privilegia os impactos reais das políticas públicas, tal como o Governo se comprometeu e está a cumprir. Outro aspecto que merece especial destaque é a referência neste parecer à importância da proposta de orçamento não incluir cavaleiros orçamentais, que transformam o orçamento numa verdadeira manta de retalhos legislativa. Este parecer, de facto, vem em linha com as recomendações do Conselho de Finanças Públicas e a Lei de Enquadramento Orçamental. Recomendações essas que também devem ser tidas em conta por todos os partidos. O parecer realça ainda que a proposta de lei do Orçamento de Estado para 2026 dá continuidade às reformas das finanças públicas, alinhando-se com os novos instrumentos europeus e com o objetivo de garantir a sustentabilidade da dívida pública. No plano social, registramos com satisfação o reforço do Orçamento da Segurança Social, que prevê um saldo positivo de mais de 6 mil milhões de euros, refletindo o crescimento da receita e o compromisso com o apoio às famílias, aos idosos e aos mais vulneráveis. Este reforço surge da decisão do Governo em transferir do Orçamento de Estado para a Segurança Social um valor que supera um aumento de 13% face ao executado e uma previsão de aumento das contribuições e cotizações superior a 6,9%. Relembrar que as verbas despendidas com pensões deverão ascender a 25,9 mil milhões de euros, refletindo um aumento de mais de 5,2%, e que para o incremento da despesa com prestações sociais contribuem ainda os acréscimos previstos, nomeadamente com as prestações sociais de parentalidade, o complemento solidário para idosos, a prestação social para a inclusão, o subsídio do apoio ao cuidador informal. No domínio do investimento público, a proposta de orçamento aponta para um crescimento sustentado, com destaque para os setores da habitação, da saúde, transportes e defesa. Neste âmbito, cumpre-nos dar nota de que, apesar de o parecer alertar para o facto da reprogramação do PRR, operar uma redução significativa no investimento em acessibilidades e inclusão, é importante que se clarifique que tal afirmação não corresponde de todo à realidade, como já aqui foi atestado pelo Sr. Ministro Castro de Almeida, pelo que a redução de 264 milhões de euros em respostas sociais diz respeito à retirada de valores em empréstimos PRR, porque as obras a que se referem não ficariam prontas até agosto de 2026, sendo, no entanto, executadas com recurso a outras fontes de financiamento que não o PRR. Por isso, pergunto ao Sr. Relator o porquê da inclusão desta matéria no parecer do SES, quando esta temática não é referida na proposta alvo da vossa análise. Senhoras e senhores deputados, o SES apresenta reservas e recomendações, como é natural num parecer plural. Mas importa sublinhar que muitas das preocupações expressas são já consideradas pelo Governo, seja na revisão da despesa, na orçamentação verde e com a perspectiva de género, ou na aposta na digitalização e simplificação da administração pública. Mais, realçar que este relatório destaca a projeção de crescimento reais de remuneração de 2,9% em 2025 e de 3,1% em 2026, a previsão da redução da carga fiscal e contributiva em 2026, a projeção do rácio da dívida pública em percentagem do PIB de 90,2% em 2025 e de 87,8% em 2026, assegurando assim a sustentabilidade da dívida pública. Ademais, constando no parecer uma referência à metodologia do aumento das pensões, preconizada por este Governo, que no caso têm sido garantidas pelo aumento previsto na lei e suportadas pela boa execução orçamental, que tem permitido anualmente suplementos extraordinários de pensões, quer em governos do PS, quer do PSD, pergunto: como é que se conjuga a posição do SES de um aumento permanente e estrutural das pensões sem colocar em causa a sustentabilidade da segurança social e o futuro das novas gerações? Finalizo dizendo que entendemos ser esta proposta de Orçamento de Estado para 2026 uma proposta que conjuga prudência e ambição. Prudência na gestão das contas públicas e ambição na transformação do Estado e na resposta às necessidades dos cidadãos, das famílias e das empresas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, para responder, tem 5 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada, pela sua intervenção e pelas questões que colocou. Eu vou dividir um pouco aqui as respostas com o Sr. Relator e vou responder concretamente à primeira questão. Não sei fazer uma breve introdução sobre
enquadramento sobre aquilo que é a natureza do Conselho Económico e Social e dos pareceres por ele emitidos. O Conselho Económico e Social é um órgão colegial, não é um órgão técnico, é um órgão colegial que representa interesses muito diversos e muito diversificados. O processo de elaboração dos pareceres parte normalmente de uma base de trabalho que é, digamos, o primeiro projeto de parecer elaborado pelo relator, e depois, ao longo das discussões, quer no quadro do grupo de trabalho, quer depois na comissão especializada, quer finalmente no plenário, são introduzidas, votadas, propostas de alteração, de substituição, de aditamento, respondendo concreto, este enquadramento permite responder à sua questão. Não, só um ponto suplementar que eu penso que é útil. O parecer, este como outros, mas este em concreto, foi votado por uma larguíssima maioria de votos a favor, cerca de uma dúzia de abstenções e apenas um voto contra por uma razão que eu diria que é bastante circunstancial, o que não significa que todos os membros, e estamos a falar de um órgão que tem 75 membros, todos os membros se revejam em todos e cada um dos parágrafos. Não há votação parágrafo a parágrafo, há uma votação final global. Esse parágrafo em particular e essa referência foi acrescentada já na discussão em plenário, na sequência de uma proposta apresentada por um dos conselheiros, invocando e apresentando números que teriam sido divulgados e apresentados pela estrutura de Recuperar Portugal. E a proposta de inclusão desse parágrafo sobre a revisão, digamos assim, do PRR foi aprovado por uma maioria, aliás, tanto quanto tenho ideia, por uma larga maioria. Tanto quanto tem sido apresentado nos últimos dias, essa informação não corresponderá inteiramente à verdade, mas é sempre uma matéria de interpretação. Isto é só para explicar por que razão esse ponto aparece. Quanto à segunda questão, eu vou passar aqui a palavra ao Sr. Relator para dividirmos as tarefas. Faz favor, Sr. Relator. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas suas questões. Em relação à questão do parecer, referir que o Orçamento de Estado deve privilegiar o aumento estrutural das pensões em detrimento de ajudas ad hoc. Bom, de facto, o contexto que aqui está é um contexto em que, na análise prévia do parecer, por exemplo, do risco de pobreza e exclusão social, em que Portugal está abaixo da média da União Europeia, quando vamos analisar para subgrupos, quando vamos analisar o risco de pobreza e exclusão social para os desempregados, para os empregados, para as crianças, nesses subgrupos o risco de pobreza está abaixo, de exclusão social está abaixo da média da União Europeia. Destaca-se aqui o risco de pobreza e exclusão social dos reformados. E o risco de pobreza e exclusão social dos reformados em Portugal, em 2024, foi de 22,3% e está acima da média da União Europeia, que é 18,0%. Portanto, houve aqui uma discussão à volta dessa situação. De facto, é um grupo, os reformados, é claramente um grupo onde nós estamos em contraciclo com os outros indicadores. Portanto, estamos acima da média da União Europeia, com 23,9% para as mulheres e 20,5% para os homens. E, portanto, é nesse contexto que se entende, o Conselho Económico e Social entendeu que é importante garantir previsibilidade aos reformados nos seus rendimentos e é importante, e penso que aí todos nós concordaremos, é importante também que, digamos, esses aumentos de pensões não sejam causadores de perda de poder de compra. Portanto, ao menos que se garanta o poder de compra. Eu penso que sobre esses princípios gerais de previsibilidade de rendimentos e garantir, pelo menos, a manutenção de poder de compra, nós até achamos que deve haver ganhos de poderes de compra, mas é nesses princípios que surge aqui a proposição, digamos assim, de que o Orçamento de Estado deve privilegiar esses aumentos estruturais. Naturalmente que também dizemos aqui que isso tem que ser entendido no âmbito daquilo que é a compreensão da situação financeira do país.
Muito obrigado, Sr. Relator. Vamos agora para o Grupo Parlamentar do Chega. O Sr. Deputado João Ribeiro, faz favor, tem 4 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente do SES, Luís Pais Antunes, Sr. Relator João Aguiar Teixeira, cumprimentos, Srs. Deputados. Eu iria logo direto ao primeiro ponto que nos chamou a atenção, que o SES é composto por vários organismos, dentre eles o Governo. Por isso é com alguma perplexidade que vemos no relatório que foi elaborado que tiveram pouco tempo para a elaboração deste relatório. E a minha primeira questão muito concreta é, o tempo que tiveram este ano foi muito inferior àquele que é o normal dos outros anos ou não? E porquê é que isso aconteceu? Porque devem ter essa informação, visto que o Governo também faz parte do SES. A outra questão que eu acho que é muito importante é qual foi o envolvimento do SES, todo ele ou vários organismos, na composição deste Orçamento de Estado. Se foi só o Governo que fez este Orçamento de Estado ou a proposta de Orçamento de Estado e apresentou ao SES para o SES fazer um relatório, ou se houve um envolvimento direto do SES, que devia ser a função do SES, em fazer este Orçamento de Estado. Depois já foi aqui referido que no plenário houve 12 abstenções e só um voto contra. Eu acho que seria importante saber quem é que foi esse voto contra e se fez alguma relação. Porque no relatório, a única entidade que fez a declaração de voto foi a Central Sindical. Ou seja, acho que faz algum sentido. Isto porquê? Porque o relatório, por vezes, pode ter uma interpretação dúbia. Vou uma situação concreta, que é, na interpretação do Chega, relativamente às pensões, seria, não devemos fazer estas gorjetas que se dão uma vez por ano, mas sim um aumento estrutural dessas pensões, principalmente nas pensões mais baixas, e elevar essas pensões mais baixas ao nível do salário mínimo nacional. E perguntar-se, na vossa opinião, isso era possível ou não e se podia comentar no Orçamento de Estado. Eu diria que, na opinião de quem está no Governo, o que diz o relatório é, não podemos andar a dar gorjetas. Não sei se me faço entender, que é, na opinião do Governo não se devia dar nada, na opinião do Chega, ao ler este relatório, devíamos dar um aumento estrutural. E eu acho que o relatório, para ser um relatório útil para todos os cidadãos, não devia deixar esta ideia dúbia, devia ser muito mais concreta. Depois, outra questão também, relativamente ao crescimento, utilizaram a análise do Conselho de Finanças Públicas para justificar porque é que o crescimento podia ser muito frágil. Aqui eu faço uma pergunta concreta também, que é, tiveram em conta que, eventualmente, e eu vou dar um específico, o aumento do ISP ou o descongelamento do ISP, que não consta no Orçamento de Estado, a previsão, mas que pode chegar a 2.000 milhões de euros. Se esse valor, que não consta sequer no Orçamento de Estado, é esse valor que depois vai alavancar o crescimento económico. Ou seja, este crescimento económico pode ser muito facilmente conseguido com valores de receita que não constam no Orçamento de Estado. E depois, também, outra situação que acho que é importante frisar, já foi aqui dita também, lá está, é a dupla interpretação, que o não ter cavaleiros orçamentais, que é uma situação boa. O que se calhar não é assim tão boa, porque se nós não conseguimos pôr esses cavaleiros orçamentais em sede do Orçamento de Estado e o respectivo valor para cumprir com esses cavaleiros orçamentais, depois ao longo do ano andamos a legislar e os portugueses vêm a fazer leis que não conseguimos pôr na prática. Ainda outra questão que acho que é muito importante, já foi falado aqui da Confederação de Micro, Pequenas e Médias Empresas e a preocupação com essas empresas. Essa confederação, só para confirmar, ainda não faz parte do SES, correto? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, tem 4 minutos para responder. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. Eu tentarei ser breve e direto nas respostas, sem prejuízo depois de passar também aqui a palavra ao Sr. Conselheiro Aguiar Teixeira. Primeira questão relativamente ao atraso. A questão não é propriamente do atraso. O pedido de parecer, não há qualquer envolvimento, isso já ajuda a responder à sua segunda questão, não há qualquer envolvimento do Conselho Económico e Social no processo de preparação do Orçamento de Estado, nem o Governo faz parte do SES, o Governo designa um conjunto de representantes, que é uma questão diferente.
E quem, aliás, quem pede a emissão do parecer ao Conselho Económico e Social é a Assembleia da República, e falo a partir do momento em que dá entrada à proposta de lei do Orçamento de Estado. E, objetivamente, para um órgão com a estrutura não profissionalizada, digamos assim, do Conselho Económico e Social, o prazo pouco superior a 3 semanas para a emissão de parecer é muito limitado, é objetivamente limitado. Eu não falaria em atraso, é um problema de escassez de recursos, coisa que nós conhecemos bem na economia. Segunda matéria, a segunda questão, a propósito, eu disse que o Governo não faz parte do Conselho Económico e Social, o Governo designa 8 dos 8 normalmente altos quadros da administração pública que integram o Conselho Económico e Social. Mas, já agora, gostaria de dizer, por norma, salvo situações muito excepcionais, na votação dos pareceres, os representantes do Governo abstêm-se sempre. Não votam nem a favor, nem contra, porque não querem interferir naquilo que é a opinião maioritária dos parceiros que representam a sociedade civil. Terceira questão. Sim. Terceira questão, o voto contra. Eu não tenho problema nenhum em dizer quem votou contra e também de explicar por que razão é que isso não é óbvio das declarações de voto. É porque a declaração de voto de quem votou contra só deu entrada ontem à noite. Não foi a CGTP que votou contra. Posso dizer quem foi. Aliás, deu entrada ontem à noite, nós faremos chegar a esta Câmara. Deputados, algum silêncio na sala. Quem votou contra, por uma razão, repito, que é muito pontual e que, ao meu ver, aliás, nem faz muito sentido, mas foi a APRA, a Associação Portuguesa dos Reformados, por, alegadamente, o parecer considerar que tem a ver com uma matéria de incumprimento do acordo, com o compromisso de valorização salarial celebrado na CPCS o ano passado. Última nota, antes de dar aqui a palavra ao Conselheiro Aguiar Teixeira. A CPPME, a Confederação Portuguesa das Pequenas e Microempresas, não faz parte do SES. Não faz parte... Diga, desculpe. Não foi votada. A não admissão da CPPME resultou de uma deliberação unânime, se não estou em erro, do plenário. Se o relator faz favor, tem 33 segundos. 33 segundos. Sobre a questão do aumento das pensões, portanto, não compete ao SES estar a propor em concreto se deverá ser para se elevar até ao salário mínimo nacional. Os princípios já foram iniciados. Penso que os reformados devem ter previsibilidade no seu rendimento e deve ser garantido o poder de compra, pelo menos a reposição ou a manutenção no poder de compra. Quem faz as considerações técnicas sobre o orçamento é o Conselho de Finanças Públicas, por natureza, também o TAU faz várias considerações e, portanto, o Conselho Económico e Social, embora seja da área das finanças, não estou aqui como relator na qualidade de professor de finanças, estou aqui na qualidade de apenas relator do SES. Muito rapidamente, sobre a questão dos cavaleiros orçamentais, só dar nota de que, embora eles não constam da proposta de lei, o seu impacto orçamental deverá estar refletido na proposta, no relatório, não é? Portanto, eles não constam da proposta de lei, mas o seu impacto orçamental está lá vertido, quer em termos de receitas, quer em termos de despesas. Muito bem, muito obrigado. Senhora Deputada Ana Paula Bernardo, do Partido Socialista, faz favor, tem 4 minutos. Muito obrigada. Cumprimento os senhores presidentes, senhoras e senhores deputados, e gostaria de, em nome do grupo parlamentar do Partido Socialista, começar por saudar o SES enquanto um coletivo, que já aqui foi referido, e um agregador de diferentes sensibilidades que permitem atingir consensos em matérias por vezes complexas, como é este caso e como aqui ficou já bem visível nas explicações. Agradecer a exposição e os esclarecimentos que nos deixaram e dizer que consideramos que este parecer, como é habitual, constitui um contributo muito relevante para o debate democrático e, por isso, um agradecimento ao SES. Tivemos a oportunidade de analisar o documento, gostaríamos que pudessem aprofundar 2 ou 3 questões, embora já tenham sido aqui abordadas nesta fase inicial.
Uma primeira nota sobre as previsões e o cenário macroeconómico. O SES sublinha os alertas do Conselho de Finanças Públicas em termos de sobre-orçamentação do crescimento económico, de subestimação de despesas ou até de um otimismo implícito às projeções de investimento. E apesar de não estar totalmente expresso no parecer, questionar qual é que é a percepção do SES sobre estas reservas, se houve alguma discussão e qual é que foi o sentido do SES sobre isto. E relativamente ao investimento, o PS também tem vindo a alertar para desvios, alguns para erros sistemáticos e recorrentes nas previsões de investimento, sobretudo de investimento público. Desvios sistemáticos entre previsões e execução, criando por vezes uma ilusão de dinamismo económico que acaba por não se verificar. Parece-nos que esta é também uma grande preocupação do SES, portanto, saber se é mesmo assim ou se é uma leitura mais precipitada do relatório e quais são, em concreto, os riscos que vêm destes desvios para este orçamento, mas, sobretudo, para as pessoas e para a economia, já que estamos a falar em impactos no nível de investimento e de estoque de capital essencial para o perfil, para o desenvolvimento económico e para o desenvolvimento social. Voltando à questão dos cavaleiros orçamentais, eu creio que há um entendimento global quanto à importância de não termos normas, de não termos um orçamento carregado deste tipo de normas. Mas, aliás, o que nos preocupa mais, e que já tivemos a oportunidade de referir no debate na generalidade, é que o orçamento para 2026, a proposta, tem um grande vazio de medidas de política. É uma ausência de orientações estratégicas, propostas estruturais em áreas fundamentais para as pessoas que promovam coesão social e territorial. E isto torna um instrumento, quase um instrumento de gestão tecnocrática das contas, quando deveria ser um instrumento de redistribuição, de combate às desigualdades e de fortalecimento de serviços públicos. Portanto, também se fosse possível perceber qual foi a posição do SES sobre estas questões. Na habitação, registamos as notas deixadas e também nos preocupa o SES alerta para a insuficiência das atuais políticas, sobretudo por não responder a contextos, ou melhor, por estarem mais fragilizadas segmentos de baixo rendimento e de desempregados, e questionando mesmo se o programa Construir Portugal será capaz de responder às necessidades existentes. Nós achamos que não, o Partido Socialista acha que não, e até consideramos que algumas das medidas mais recentes podem vir a agudizar os problemas. Sabendo que o SES tem trabalhado sobre esta temática, se podem avançar com algumas das propostas que o SES tem proposto. Por fim, gostaríamos de destacar uma matéria relativamente à qual também convergimos, há outras, mas não há tempo para aqui as referir, estou a acabar, Sr. Presidente, que tem a ver com a questão do entendimento que devem ser privilegiados aumentos estruturais das pensões, para nós, sempre que possível, e sem pôr, obviamente, em risco equilíbrios da segurança social e a sustentabilidade futura da segurança social. Porque, de facto, muitas vezes estas medidas surgem de forma discricionária e desligadas de contextos específicos. E, portanto, termino agradecendo ao SES o parecer. Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Relator tem 4 minutos para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre a questão da subestimação do crescimento económico e subestimação da despesa, são várias instituições, para além do Conselho de Finanças Públicas, que apontam para essa subestimação do crescimento. Portanto, a proposta de Orçamento de Estado, o relatório, contém um quadro com precisamente essas previsões do Banco de Portugal, da Comissão Europeia, do Fundo Monetário Internacional e, portanto, digamos que a previsão de crescimento está abaixo daquilo que é a expectativa das outras instituições. Portanto, e nós tomamos como certas, digamos, essa análise dessas outras instituições. Como já referi, não somos um órgão técnico para fazer uma análise aprofundada. Agora, há aqui rúbricas que nos suscitaram algum debate no âmbito da elaboração de parecer, por exemplo, o crescimento pouco significativo previsto para os consumos intermédios, nomeadamente na área da saúde, pouco mais do que 1%. E, portanto, levanta-nos algumas questões sobre se será possível, de facto, os consumos intermédios terem um crescimento tão moderado, digamos assim. O investimento público é um aspecto central
dessa proposta de orçamento e de todas as outras que nós temos tido na última década. De facto, os dados são surpreendentes. Quando nós, e temos essa informação no parecer, quando nós fazemos a média do investimento público em Portugal, do investimento público em percentagem do PIB, e temos essa informação de 2016 a 2024, a média em Portugal foi de 2,2%. E agora a proposta do Orçamento de Estado, só em 2025 e 2026 é que se projetam crescimentos acima dos 3%. E, portanto, de um modo geral, o que temos assistido há uma proposição contida nas propostas do Orçamento de Estado de um determinado valor de investimento público em percentagem do PIB que depois não se concretiza. E, portanto, isso é muito preocupante. Como eu referi na apresentação inicial, só a Irlanda tem nessa média uma proporção de investimento público atrás de Portugal. Sobre a questão do... e, portanto, os desvios, quais são os riscos, naturalmente, da falta de investimento público? Portanto, há aqui uma erosão do estoque de capital, portanto, o investimento que se tem feito não é suficiente para repor aquilo que é o desgaste natural dos equipamentos, dos ativos fixos, as depreciações, e, portanto, isso tem impacto naquilo que é o crescimento futuro do país e aquilo que é a produtividade dos trabalhadores. Também temos aqui um indicador interessante na proposta, no nosso parecer, que é o estoque de capital por trabalhador. Portanto, o estoque de capital a dividir pelo número de trabalhadores tem diminuído e sabemos que o estoque de capital é um fator importante para a produtividade desses mesmos trabalhadores. E, portanto, são fatores que nós temos que ter muita atenção. O investimento público é claramente um dos aspectos centrais, eu diria, do crescimento económico português e que deve ter sido em conta no âmbito do SES para o futuro. Faz favor, Sr. Portanto, Presidente. aqui este minuto final, duas notas que gostaria de acrescentar. Uma relativamente à primeira questão, o Sr. Relator já aqui mencionou, mas eu gostava de sublinhar bem esse aspecto, relativamente às reservas do Conselho de Finanças Públicas e de outras entidades. É importante perceber que o papel do SES não é nem pode ser uma espécie de Conselho de Finanças Públicas 2. Não tem nem as competências legais, nem as competências técnicas ou jurídicas para o fazer. Mas o que o Conselho Económico e Social não pode deixar de fazer é de colocar em cima da mesa e de trazer à colação, como dizem os juristas, aquilo que são as diferentes leituras que têm sido feitas. Não significa que o Conselho Económico e Social endosse ou critique as previsões de outras instituições, não é o seu papel. Relativamente ao tema, e para concluir, ao tema das pensões de reforma, é um tema relativamente consensual por princípio. Eu até diria que essa é das matérias que foi votada unanimemente no Conselho Económico e Social. É uma matéria de princípio, em regra, sempre que as condições o permitem, os aumentos devem ser estruturais. No passado, no presente e no futuro, certamente, haverá várias situações em que, por razões conjunturais, se utiliza um mecanismo não estrutural de reforço das pensões. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhora Deputada Mariana Leitão, faz favor, tem 3 minutos. Muito obrigada. Cumprimento os senhores Presidentes das Comissões, o Sr. Conselheiro, o Sr. Presidente do SES, senhoras e senhores deputados. Ao contrário de algumas referências que já foram aqui feitas quanto a, eventualmente, o relatório ou o parecer ser um pouco vago ou dúbio, eu, por acaso, discordo. Acho que, em muitas matérias, o parecer é bastante concreto e eu gostava de falar de uma em específico. Porque o parecer do SES sobre o Orçamento do Estado para 2026 é efetivamente muito claro nesta matéria, que o Governo não está a cumprir algumas medidas essenciais do Acordo Tripartite sobre Valorização Salarial e o Crescimento Económico 2025-2028. O próprio SES, no seu parecer, identifica estas falhas. Primeiro, o desalinhamento aparentemente injustificado entre o orçamento e o compromisso salarial assumido com os parceiros sociais. A atualização dos escalões de IRS foi de apenas 3,5%, quando o Governo prevê aumentos salariais médios de 5,3% e o acordo fixava 4,6%. Ou seja, o Estado apropria-se de parte dos aumentos salariais acordados, penalizando os trabalhadores e minando a confiança fiscal. No próprio parecer, o SES reporta a insuficiência da atualização para garantir a neutralidade fiscal, mas não qualifica nem extrai consequências políticas ou institucionais desta denúncia. Não é um exemplo que gera uma quebra de confiança significativa num fórum como o SES? Não será isto um exemplo manifesto de quebra de confiança?
Ou seja, o SES limita-se à constatação técnica de que os escalões de IRS cresceram menos do que os salários previstos no acordo tripartido, o que quebra o princípio da neutralidade fiscal, mas não questiona o Governo nem propõe mecanismos de correção. E qualifica como? E como interpreta o SES esta quebra contratual num assunto tão relevante? Segundo, a não execução de outras medidas estruturais que constam expressamente do acordo. O SES sublinha que o orçamento não incorpora a isenção de IRS e TSU sobre contribuições para instrumentos complementares de reforma, a revisão do regime fiscal de apoio ao investimento, nem a redução anual das tributações autónomas. Estas eram contrapartidas acordadas com empresas e trabalhadores e estão completamente ausentes do Orçamento do Estado para 2026. A concertação social só é credível se o Estado cumpre o que assina. Quando o Governo não o faz, fragiliza o SES e desvaloriza o papel dos parceiros sociais. Por isso eu gostava de deixar 3 perguntas muito concretas. Quando o Governo viola o acordo tripartido e o SES se limita a registar a infração, como se defende a confiança dos parceiros sociais? Como se garante que os acordos assinados em nome do país valem mais do que um comunicado político? Quais são, na avaliação do SES, as consequências desta falha para a confiança dos parceiros sociais e para o próprio papel do Conselho na concertação? O SES entende que devia haver um mecanismo formal de acompanhamento e prestação de contas ao próprio Conselho sobre a execução dos acordos tripartidos? Porque não há verdadeira concertação se o Governo ignora o que acorda e obriga apenas as empresas a cumprir a sua parte. E cumpriram, porque os salários médios evoluíram, de acordo com a estimativa do Governo, 5,3% em 2025, quando o acordo previa um crescimento de 4,7%. E esta é uma questão de credibilidade política e institucional que, obviamente, a Iniciativa Liberal não pode deixar passar. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem 3 minutos para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas questões que colocou, que eu sinceramente terei a maior das dificuldades em conseguir responder no curto prazo de tempo que temos. Portanto, apenas poderei dar um enquadramento global. E a questão é a seguinte, tudo tem a ver com a arquitetura institucional em que se insere o Conselho Económico e Social. O Conselho Económico e Social, embora tenha dentro de si, com um estatuto muito peculiar, a Comissão Permanente de Concertação Social, não é um organismo nem um órgão de controlo dos acordos e da sua execução, dos acordos que são feitos na CPCS. Portanto, não cabe ao Conselho Económico e Social, aliás, nos termos da lei está vedado ao Conselho Económico e Social que o seu plenário se pronuncie sobre as matérias que são discutidas na Comissão Permanente de Concertação Social. Aquilo que o SES pode fazer é elencar matérias que, tendo sido previstas no acordo tripartido, no compromisso tripartido, ainda não estão totalmente consensualizadas. Deu, aliás, um exemplo, que é a da isenção de TSU e IRS para aqueles descontos voluntários para sistemas complementares de reforma, que é, aliás, a razão pela qual a APRE votou contra o parecer. É só por causa dessa referência, que, aliás, é uma referência que se limita a constatar que o orçamento não acolhe ainda 3 conjuntos de medidas que estavam previstas no acordo na CPCS, mas é uma mera constatação. Não há, quem fiscaliza a CPCS, de facto, são os respectivos membros. É um órgão de concertação e quaisquer problemas relativos à execução daquilo que nele foi acordado é normalmente levado às reuniões da Comissão Permanente de Concertação Social e ou é alterado, ou é programado, ou é executado. Havia uma outra questão que peço desculpa, Sra. Deputada. A questão dos limites de atualização de escalão. Eu passo aqui rapidamente ao professor Aguiar Teixeira. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Em relação à questão do limite, eu penso que o parágrafo que nós temos aqui até é bastante objetivo sobre o caminho que deve ser seguido, não é? Portanto, nós constatamos que o limite que resulta da lei, do artigo 68 do Código de IRS, o aumento será de 3,51
e o Governo prevê aumento das remunerações superior. E, portanto, nós claramente identificamos aqui que se traduz numa menor justiça fiscal, e, portanto, as consequências depois, o ideal seria que as atualizações fossem semelhantes, não é? E, portanto, aí, se me permite aqui a situação, seria eventualmente passar para alguma alteração da fórmula, porque para a fórmula acompanhar aquilo que é a previsão de atualização dos rendimentos. Muito obrigado. Passo a palavra agora à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, tem 3 minutos, faz favor. Faz favor. Sr. Presidente, era uma interpelação à mesa, se me permite. Faz favor. Sr. Presidente, o Grupo Parlamentar do PSD solicita à mesa que seja distribuída a proposta de lei do Governo, cujo número eu não tenho aqui presente, mas é a proposta de lei que entrou antes da proposta de lei do Orçamento de Estado, que permite uma alteração ao Estatuto dos Benefícios Fiscais. Proposta essa que visa o cumprimento integral do acordo tripartido de melhoria de rendimentos, o que faz com que, neste momento, não haja a necessidade de introduzir no Orçamento de Estado, ou em cada um dos Orçamentos de Estado, que permite este intervalo e este cumprimento do acordo tripartido, não há necessidade traduzida essa alteração no Estatuto dos Benefícios Fiscais, de vir em sede de orçamento essa alteração. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Está arrestado. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, tem 3 minutos, faz favor. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, para o mesmo efeito e no mesmo sentido, porque a Sra. Deputada está a tentar criar a ideia de que está a cumprir o acordo, quando, por exemplo, na questão dos escalões que pressupõem a neutralidade fiscal, garantidamente que isso não está a ser cumprido e não há dúvida nenhuma disso. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Agora dou a palavra à Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, faz favor, tem 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os Srs. Presidentes das Comissões, cumprimentar também o Sr. Presidente do SES e o Sr. Conselheiro, agradecer a disponibilidade para esta audição e também a disponibilidade para elaborar este relatório. Sei que, sendo um órgão colegial e plural, é difícil, de facto, neste calendário, conseguir fazer este trabalho e, portanto, agradeço-vos. De facto, é um trabalho muito completo. Eu queria, ainda antes de fazer perguntas sobre o relatório em si, queria só comentar em relação aos cavaleiros orçamentais, porque, de facto, o que é chamado de cavaleiros orçamentais abarca muita coisa. E a verdade é que os cavaleiros orçamentais podem ser, de facto, podem ser normas que não têm lugar no Orçamento do Estado, mas podem também ser normas que têm ação política muito relevante e que têm um impacto direto na vida das pessoas, e isso aconteceu com algumas normas, até que propostas pelo LIVRE em Orçamentos do Estado anteriores, nomeadamente, por exemplo, a criação do subsídio de desemprego para vítimas de violência doméstica foi uma norma introduzida no Orçamento do Estado e que, na verdade, foi muito importante para conseguir que esse subsídio existisse e que, na verdade, alterasse a forma como nós vemos o subsídio de desemprego, passou a ser possível, em casos específicos, mesmo que uma pessoa se despeça, ter acesso ao subsídio de desemprego, porque, na verdade, está a haver uma situação em que é forçada a despedir-se. E, portanto, queria deixar esta nota que não podemos, aquilo que é chamado cavaleiros orçamentais não pode ser visto numa amálgama, é preciso também perceber o que é relevante existir no Orçamento do Estado para, de facto, fazer política de forma concreta. Tenho algumas perguntas relativamente à questão da pobreza e no relatório é sublinhada a importância das transferências sociais na mitigação da pobreza, mas também a necessidade de reforçar os salários e as melhores pensões. Além do aumento estrutural de pensões que o SES defende no seu relatório como uma opção melhor do que apoios ad hoc, eu gostava de perceber se nas vossas discussões consideraram relevante o reforço das transferências sociais, nomeadamente para o combate à pobreza infantil, nomeadamente o aumento do abono de família e da subida do valor da garantia para a infância. Por outro lado, também em relação à necessidade de melhor articulação entre homens e mulheres e melhor igualdade entre homens e mulheres, se já tem um parecer sobre as propostas relativamente ao aumento da licença parental proposta pelo Governo. E a outra pergunta que tenho, no tempo que me resta,
tem a ver com inovação e transformação social. O SES sublinha a necessidade de reforçar o apoio à inteligência artificial e à automação. Gostava de perceber se, no âmbito das discussões tidas no SES, têm abordado esta questão do ponto de vista do impacto no trabalho e também do impacto nas receitas fiscais do Estado, se tem havido essa discussão, porque nos parece uma discussão relevante perceber como é que conseguimos usar não só as tecnologias a nosso favor para conseguirmos ter todos uma vida melhor, mas sem diminuir o rendimento dos trabalhadores e também sem diminuir a carga fiscal do Estado e sem aumentar a desigualdade a nível fiscal entre trabalhadores e empresas. A última pergunta também, relativamente, foi mesmo terminar, Sr. Presidente, relativamente aos impostos indiretos, que o SES alerta para o aumento dos impostos indiretos, gostava de perceber se foi discutido o IVA e a necessidade de baixar o IVA nas discussões do SES. Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Presidente, tem 3 minutos para responder. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Responderei brevemente ou genericamente a algumas questões, depois passarei aqui a palavra também ao Sr. Conselheiro Aguiar Teixeira. O SES, na sua generalidade, a generalidade dos conselheiros, e o plenário também foi inequívoco quanto a isso, restou como bastante positivo o fim ou a diminuição muito significativa dos cavaleiros orçamentais. Por uma razão simples, é que nem tudo na vida, há bons cavaleiros e maus cavaleiros. Há alguns que podem ser bons, não é? Alguns podem ser bons, mas os orçamentos ao longo dos anos foram tornando-se uma espécie de repositório de todas as medidas de política, muitas delas sem qualquer ligação àquilo que deve ser um orçamento de Estado. E por isso, desse ponto de vista, eu acho que tenho a ideia de ter sido praticamente unânime essa apreciação. Segunda nota sobre um conjunto de matérias, a Sra. Deputada falou de alterações à licença parental, foi um dos exemplos. E eu queria deixar muito claro, o Conselho Económico e Social não faz a avaliação de propostas de lei, a não ser do Governo ou projetos de lei de iniciativa parlamentar, a não ser que seja especificamente solicitado a fazê-lo, coisa que, por exemplo, em matérias laborais não costuma ser o caso. O que não significa que essas matérias depois não sejam integradas na reflexão e na discussão que é feita dentro do Conselho Económico e Social. Uma terceira e última nota sobre... agora perdi-me e, portanto, para não estar a ocupar, eu depois lembrar-me e passo a palavra ao Sr. Faz favor, Conselheiro. Tem 1 minuto. Bem, muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, tem havido uma discussão no âmbito do Conselho Económico e Social e está traduzida nos pareceres em relação às transferências sociais e depois em relação ao modelo de crescimento económico. Naturalmente que o desejável seria termos uma economia que potenciasse o aumento dos rendimentos, que potenciasse o aumento da produtividade, em que a melhoria das qualificações também melhorasse a situação das pessoas, de modo geral. Em que houvesse um maior valor acrescentado bruto nacional, daí a nossa preocupação com o déficit crescente da balança de bens. Portanto, esse seria o lado desejável para mitigar situações como a pobreza e, portanto, o reforço das transferências sociais coloca-se quando a economia ainda não garante, de facto, a melhoria dos rendimentos. E, portanto, nós temos tido essa discussão, é necessário esse reforço para mitigar situações de pobreza e exclusão social e de rendimentos baixos, mas o modelo a seguir deveria estar muito mais assente num crescimento económico mais robusto, digamos assim. Muito obrigado. Sr. Deputado Paulo Nunes, tem 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentava o Sr. Presidente do SES e os restantes vogais. Bom, o CDS saúda o SES como um espaço de busca constante de consensos na sociedade portuguesa e de diálogo permanente e constante com os parceiros sociais. O CDS sempre valorizou a concertação social e valoriza muito o papel do SES. E no vosso parecer são referenciados alguns pontos positivos que eu gostaria de destacar. Desde logo o crescimento da economia para o ano de 2,3%, a retoma de um processo de convergência com a média europeia, a redução da carga fiscal que resulta de uma redução do IRS e do IRC, o crescimento das remunerações reais,
um novo excedente orçamental, uma nova redução da dívida pública, bom, e um ponto também é muito importante para o CDS, um reforço das indústrias de defesa nacional como motor de crescimento e desenvolvimento económico do país. Mas há 2 pontos que eu gostaria de salientar, 2 pontos fiscais que constam do vosso parecer e que eu gostaria de destacar fazendo perguntas relativamente aos mesmos. O primeiro tem a ver precisamente com um ponto que foi levantado anteriormente pela Iniciativa Liberal. No vosso parecer diz-se que a atualização dos escalões do IRS é insuficiente para acompanhar o crescimento das remunerações previstas para o próximo ano de 5,3%. Bom, eu nessa matéria gostaria de recordar 2 coisas que não referem no vosso parecer. Em primeiro lugar, é a primeira vez que os escalões são atualizados acima da inflação. No passado, houve vezes no tempo do governo socialista em que nem houve atualização à taxa de inflação. Quando havia atualização, era a taxa de inflação. Pela primeira vez, a atualização, seguindo uma forma legal da responsabilidade da maioria da ADE, a atualização é superior à taxa de inflação prevista 2,5%, a atualização é 3,5%. Mas, por outro lado, há um ponto essencial, que é, para além da atualização dos escalões, há uma redução de taxas, há um aumento do mínimo de existência e ao aumento das sessões específicas. Eu próprio fiz essa pergunta ao Ministro das Finanças no debate na generalidade do orçamento e esse efeito combinado das alterações, neste caso das reduções do IRS, mais que compensa os aumentos previstos de remunerações no próximo ano. Segundo ponto, Sr. Presidente, tem a ver com, no vosso parecer, referirem que o orçamento, o Chega não gosta, mas eu vou referir, está longe de refletir uma alteração de política fiscal suficientemente ambiciosa para promover uma justa tributação de rendimentos e, eu concluo já, e melhorar a atividade do investimento. Eu deixarei esta pergunta para uma segunda e ficarei somente no IRS, depois falaremos do IRC. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem 2 minutos para responder, Sr. Presidente, ao relator. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas suas questões. O Conselho Económico e Social, tanto quanto eu me recordo nos últimos anos, nos anos mais recentes, tem sempre assinalado nos seus pareceres sobre as propostas de Orçamento de Estado essa questão de aumentos previstos para os limites dos escalões e a comparação com a inflação e com as remunerações. Portanto, eu também fui o relator do parecer do ano passado e, portanto, fizemos essa referência e, nomeadamente, fizemos a referência pela negativa, digamos assim, nos anos em que não havia atualização dos limites dos escalões. Agora, de facto, matematicamente falando, portanto, há aqui quem tiver aumentos de remuneração acima da atualização prevista para o limite dos escalões, acaba por ser prejudicado. Claro que pode haver uma compensação pela redução das taxas marginais da IRS, mas Faz favor, Sr. Relator. muito bem, mas eventualmente essas descidas não deveriam ser para compensar essa não atualização dos escalões, mas como eu referi também já anteriormente, essa atualização resulta da lei, da forma que está na lei. Só uma nota breve, ainda tenho 50 segundos, só uma nota breve, que é uma questão que o Conselho Económico e Social também tem deixado nos vários pareceres, que tem a ver com o crescimento económico. E o crescimento económico de médio e longo prazo. Aliás, o Banco de Portugal já fez um estudo sobre essa matéria. Nós estamos preocupados com o crescimento pós-PRR. Portanto, todas as entidades públicas, digamos assim, estimam que pós-PRR a economia portuguesa deverá crescer abaixo dos 2%. E se nós considerarmos que entre de 2020 a 2023 o crescimento médio real da economia portuguesa foi de 1,1%, e, portanto, só a Grécia e a Itália cresceram menos do que nós em mais de 2 décadas, portanto, também nos preocupa aquilo que será o crescimento económico previsto no pós-PRR. Muito obrigado. A palavra agora para finalizar a primeira ronda ao Sr. Deputado Filipe Sousa. Tem 1 minuto. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes, Sr. Conselheiro, Senhoras e Senhores Deputados. Indiretamente às questões, eu gostaria de apresentar a seguinte questão relacionada com a execução orçamental real. Portanto, e tendo em conta a experiência de anos anteriores, se considera o SES que existe um fosso entre o orçamento aprovado e a execução efetiva, sobretudo ao nível do investimento público.
e que medidas concretas recomenda para garantir maior transparência e execução real dessas verbas. Outra sobre o apoio às pequenas e médias empresas e face ao aumento dos custos de produção e a pressão fiscal emitida sobre as micro, pequenas e médias empresas, se considera que este orçamento contempla mecanismos suficientes de apoio ou continua a privilegiar os grandes grupos económicos em detrimento do tecido empresarial que sustenta a economia nacional. E por último, sobre a coesão territorial, de que forma o SES avalia o tratamento orçamental dado aos territórios insulares? Portanto, existe neste orçamento, ou se considera se este orçamento responde adequadamente aos custos adicionais das regiões insulares. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Presidente tem um minuto. Muito brevemente, e sem prejuízo de passar a palavra aqui ao Sr. Relator, em particular pelas questões colocadas sobre as regiões autónomas. Só uma nota breve, Sr. Deputado. Naturalmente, os parceiros do SES sobre as propostas de leis do Orçamento de Estado fazem sempre alguma referência ou têm sempre minimamente em conta aquilo que foi a execução passada, mas a execução orçamental é objeto, digamos, faz parte do conteúdo da Conta Geral do Estado do ano imediatamente anterior. Nós, aliás, estamos em vias de aprovar e transmitir a esta Câmara aquilo que é o parecer do SES sobre a Conta Geral do Estado do último ano, 2024. Sr. Conselheiro. Faz favor, tem 10 segundos. Muito bem, 10 segundos. Sobre as questões insulares, de facto, há referência no parecer à necessidade de se prosseguir com a revisão da Lei das Finanças das Regiões Autónomas. Portanto, não há aqui um exercício orçamental de previsão desse reforço de transferências na lei e, portanto, porque, de facto, em termos, quando olhamos para a coesão territorial, nós podemos estar como país a convergir com a média europeia, também devido, em parte, ao fraco crescimento da economia da zona euro, em particular, mas quando olhamos para o PIB per capita interregiões, há uma grande heterogeneidade e, portanto, nós estamos preocupados com o facto de haver regiões no país com PIB per capita abaixo dos 75% da média europeia e, portanto, temos essa preocupação no parecer. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. Vamos começar agora a segunda ronda. Temos 6 deputados inscritos. Vamos começar pelo Sr. Deputado Ricardo Carlos. Faz favor. PSD. Senhores Presidentes, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do SES, Sr. Conselheiro Relator. Antes de mais, Sr. Conselheiro Relator, dizer-lhe que aquilo que falou do estoque de capital por trabalhador, efetivamente é fundamental para o nosso país e para o desenvolvimento económico. Não se fazem omeletes sem ovos e é bom que se comece a trabalhar também por aí. O SES sublinhou que esta proposta continua a elencar como prioridades o alívio da carga fiscal, a valorização das políticas de emprego público, a proteção de pessoas em situação de maior vulnerabilidade, a prestação de serviços públicos de qualidade, a promoção de medidas de simplificação e digitalização, a captação e valorização de talento e a criação de melhores condições e oportunidades para a juventude e a aceleração de projetos no âmbito do PRR, intensificando o investimento público, sobretudo na área da habitação. Sublinhou também o processo a retoma do processo de convergência com a economia europeia a nível do PIB per capita português e ainda assinalou, apesar da convergência recente com a média da UE, ao nível da expressão da formação bruta de capital fixo no PIB, que Portugal ainda se encontra abaixo da média europeia. O SES sublinhou ainda que a projeção de aumento da expressão de investimento público em relação ao PIB. E eu assim questionava o SES se considera que estas medidas propostas pelo atual Governo para o setor empresarial, ao nível da fiscalidade, são um passo em frente para potenciar os ganhos de produtividade e competitividade e o crescimento económico, que avaliação fazem do impacto orçamental e económico da redução do IRC de 19% para 15% nas PMEs, considera se existem medidas concretas que possa recomendar para acelerar o investimento produtivo e garantir a continuidade após o término do PRR, que já tanto foi falado, e naquele que é o atual quadro orçamental, que tem condições para reforçar o investimento e a produtividade, ou se continuamos a depender do consumo dos fundos europeus como principal motor da economia,
e qual é que é a leitura que o SES faz sobre o risco da desaceleração da economia internacional e o seu impacto no crescimento previsto pelo Governo. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Armando Grave, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Conselho Económico e Social, senhoras e senhores deputados, o parecer do SES sobre o Orçamento de Estado para 2026 é um retrato fiel da realidade que o Governo tenta disfarçar. Diz-nos que o crescimento económico previsto é otimista e de difícil concretização, que metade dos trabalhadores portugueses ganham menos de 940 euros e que a produtividade nacional é de apenas 58% da média europeia. E ainda que a Segurança Social começará a evidenciar déficits já na próxima década com 14 mil milhões de euros em dívida contributiva. Tudo isto confirma o diagnóstico que o Chega tem repetido. As contas podem parecer equilibradas, mas o país está cada vez mais desequilibrado, socialmente, economicamente e demograficamente. O parecer acrescenta ainda um dado relevante. O número de pessoas com contribuições pagas à Segurança Social aumentou 1,3% em 2024, prefazendo 5,5 milhões de contribuintes. Contudo, esse crescimento vem sobretudo dos trabalhadores independentes, que aumentaram 5,6%. Os outros trabalhadores, o SES confirma que é 0,8%, salvo erro. E dos membros dos órgãos estatutários, 2,3%, enquanto o emprego por conta de outrem praticamente estagnou. Sr. Presidente, pergunto-lhe, considera este crescimento um sinal de vitalidade económica ou apenas mais um reflexo da precarização e da informalidade do trabalho em Portugal? Porque o emprego pode crescer nas estatísticas, mas não cresce na segurança, nem no rendimento, nem na dignidade. E é essa a verdade que o país sente todos os dias, por muito que o Governo tente mascarar. O Chega acredita nos pareceres do SES e do Conselho de Finanças Públicas, mas não acredita nos números apresentados neste Orçamento de Estado pelo Governo. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Lia Ferreira, faz favor, Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente do Conselho Social e Vogais, Senhoras e Senhores Secretários de Estado. Sr. Presidente, eu gostaria de começar por... peço desculpa, cumprimentei o Secretário de Estado e queria dizer, deputados, peço imensa desculpa. Eu queria mesmo começar por agradecer a capacidade de isenção que se vê neste relatório, que inclusive na página 41 diz, e passo a citar, que salienta ainda a importância de investimento em equipamentos de apoio a pessoas idosas, pessoas com deficiência e em situação de dependência, na medida em que a reprogramação do PRR prevê uma redução significativa do investimento em acessibilidade e inclusão. Ora, este parágrafo resume exatamente aquilo que nós temos vindo a dizer e que já foi confirmado pelo Sr. Ministro na semana passada, e quando se substituiu o investimento em acessibilidade por compra de 4 mil veículos elétricos, como se isso fosse acessibilidade. Portanto, temos visões muito diferentes sobre o que é acessibilidade. Para nós, a acessibilidade só é quando é universal e assegura autonomia e inclusão, não é quando é apenas para cumprir, supostamente, calendário. Senhor Presidente, eu coloco-lhe esta questão, sabendo da taxa de empobrecimento de pessoas com deficiência e do investimento abaixo da média europeia que Portugal tem em prestações sociais e prestações de inclusão de pessoas com deficiência e que nos atira, em termos de inclusão das pessoas com deficiência, para a população mais vulnerável e mais exposta a taxas de pobreza em toda a Europa. Eu gostaria, Sr. Presidente, de saber qual a sua opinião, como interpreta e avalia esta redução de investimento social em acessibilidade e inclusão, quando Portugal realmente está a fragilizar uma população que, em termos de pobreza, tem índices muito superiores ao da restante população. Por exemplo, no caso das mulheres, falamos de uma comparação de 19,8% de mulheres sem deficiência para 30,6% de mulheres com deficiência expostas à taxa de pobreza. E que impactos o Sr. Presidente vê nesta redução a médio e longo prazo? Qual é a sua opinião, Sr. Presidente? Obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. A Sra. Deputada Mariana Leitão, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agora gostaria de falar sobre a questão dos salários. O parecer do SES expõe de forma clara e preocupante que o retrato real dos salários em Portugal é este. Metade dos trabalhadores ganha menos de 941 euros por mês, apenas 70 euros acima do salário mínimo nacional.
Isto significa que a diferença entre o esforço mínimo e a recompensa média pelo trabalho praticamente desapareceu. Na prática, se éramos um país pobre com um custo de vida baixo, agora continuamos um país pobre, mas com um custo de vida alto, o que impacta ainda mais a vida dos portugueses. E quando o salário mediano se cola ao salário mínimo, o que está a desaparecer é o mérito, a produtividade, a progressão e a capacidade de subir na vida pelo trabalho. O SES lembra que este cenário existe num contexto em que o Governo anuncia aumentos salariais médios de 5,3%, mas sem ganhos de produtividade que os sustentem. O resultado é uma política de rendimentos sem estrutura nem estratégia que apenas mascara a realidade. Um país em que trabalhar continua a não compensar. O parecer do SES devia ser um alerta vermelho. Não é sustentável um país em que o salário mediano e o salário mínimo quase se confundem. É o retrato de um modelo económico que se esgota e que nem o acordo tripartido, nem o orçamento do Estado parecem dispostos a mudar. E é aqui que se coloca a questão essencial. Que política de rendimentos é esta em que o Estado se vangloria de aumentos nominais, mas mantém metade dos trabalhadores presos à base da escala salarial? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Senhoras e Srs. Deputados, bom dia a todas e a todos. Segue-se a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, 2 minutos do livro. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostava de reforçar 2 das perguntas que fiz na primeira ronda. Uma tem a ver com o aumento da carga dos impostos indiretos, e nomeadamente do IVA, e gostava de perceber se tem havido essa discussão no seio do SES, porque de facto o custo de vida tem aumentado bastante e mesmo materiais e coisas que precisamos comprar para o nosso dia-a-dia, que não são vistos como essenciais, mas que na verdade são essenciais, como por exemplo uma mochila para as crianças para a escola, são taxadas na taxa máxima de IVA e, portanto, isso é algo que pesa muito no bolso das famílias e, portanto, gostava de perceber como é que o SES vê este aumento dos impostos indiretos, que na verdade é uma política regressiva fiscal e que impacto é que isso tem na nossa economia e na economia das famílias. A outra questão que também gostaria de reforçar tem a ver com a inteligência artificial e a automação e a necessidade de, sim, reforçar o apoio a estas tecnologias e a maneira como se podem desenvolver, mas também fazê-lo de uma forma responsável e em que o ganho seja de forma igualitária e que melhore, de facto, a vida de todas as pessoas. E, portanto, gostava de perceber se também no âmbito do SES tem havido esta discussão, como é que a automação e a inteligência artificial podem melhorar o trabalho, o mundo do trabalho, mas também a nível fiscal e a nível das receitas do Estado, como é que poderemos ter políticas fiscais que incorporem o aumento da automação, o aumento da inteligência artificial e a substituição que alguns trabalhos terão por estas tecnologias. Portanto, gostava de perceber se tem havido essa reflexão e de como é que isso se pode traduzir depois em política fiscal para Portugal. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Segue-se o Sr. Deputado Paulo Núncio, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado, 2 minutos, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, o parecer do SES refere também que o orçamento não reflete uma política fiscal suficientemente ambiciosa para promover uma justa tributação dos rendimentos e para melhorar a atratividade do investimento. Bom, eu recordo que nos últimos 17 meses os 2 governos da AD já reduziram 4 vezes o IRS, já reduziram 2 vezes o IRC e já reduziram 2 vezes os impostos especiais sobre o consumo. E estas reduções totalizam 3,8 mil milhões de euros. São 3,8 mil milhões de euros que ficaram nos bolsos das famílias portuguesas e nas empresas e que ajudam agora a economia a crescer e a crescer mais do que todas as previsões e estimativas. Veja-se o caso do 3º trimestre de 2025, em que a economia portuguesa cresceu 2,4%. Estamos a crescer quase o dobro da média europeia. Portugal é neste momento o 3º país que cresce mais da zona euro e no caso dos países de leste só ficamos atrás da República Checa. E por isso, tendo em conta estas reduções de impostos, eu deixo a pergunta, o que é para o SES uma justa tributação dos rendimentos? É aumentar o IRS ou é descer
o IRS. E como é que é possível fazer e melhorar a atratividade dos investimentos em Portugal? É reduzir ainda mais a taxa do IRC? Para quê? Para 15%? É porque o objetivo do Governo de baixar para 17%, quando Portugal tiver a taxa de 17% do IRC, terá uma taxa nominal das mais baixas da União Europeia. E por isso eu pergunto o que é que para o SES é uma política para melhorar ainda mais a atratividade do investimento? É ter uma taxa de 15% do IRC? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, eu julgo que não tenho mais nenhuma inscrição para esta segunda ronda, pelos apontamentos que me foram deixados. Senhora Deputada. A Senhora Deputada Lina Pinheiro. Muito bem. Senhora Deputada Lina Pinheiro, faz favor, 2 minutos. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Conselho Económico e Social, vivemos num país onde as pessoas trabalham todos os dias, pagam impostos e continuam a ver o Estado gastar cada vez mais, mas resolver cada vez menos. Falamos de um orçamento com 28 mil milhões de euros para o Ministério do Trabalho e da Segurança Social. E, no entanto, há famílias que não conseguem pagar as contas, jovens que desistem de ficar em Portugal e pensionistas que contam moedas para comprar medicamentos. O Governo diz que está tudo controlado, mas que o povo sente que é um país parado, cada vez mais burocracia e menos resultados. E é por isso que hoje quero deixar aqui 2 perguntas muito simples, mas que valem mais do que todos os relatórios e promessas deste orçamento. Como pode o SES validar um orçamento que coloca 46 mil milhões de euros da Segurança Social em investimentos financeiros, sem garantir transparência total sobre onde esse dinheiro é aplicado e se está realmente a servir quem trabalhou uma vida inteira? E o IFP recebe 1,6 mil milhões de euros, mas onde estão as metas? Quantas pessoas conseguem emprego depois da formação? Quantas mantêm esse trabalho ao fim de um ano? As pessoas estão fartas de discursos e de promessas, querem saber onde vai o dinheiro e que muda na sua vida com este orçamento. Mais dinheiro não é mais justiça, mais gasto não é mais progresso e mais governo não é mais resultados. O Chega exige transparência, mérito e responsabilidade, porque o Estado existe para servir as pessoas, não para se servir delas. Muito obrigada. Muito obrigado, Senhora Deputada. Agora sim, julgo que não tem mais nenhuma inscrição. Pelo que não houver mais nenhuma inscrição, vou passar a palavra. O Dr. Luís Pais Antunes já me informou que ia ser uma resposta partilhada e começa o Sr. Conselheiro João Carlos Teixeira. Sr. Conselheiro, faz favor. E são 14 minutos, uma vez que foram 7 intervenções, portanto 14 minutos para responder às questões colocadas. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando aqui pelas questões da bancada do PSD. Portanto, de facto, as medidas fiscais são sempre importantes para impulsionar a economia. No âmbito do Conselho Económico e Social, a posição que nós expressamos aqui é a posição dominante, não é? Mas, eventualmente, haverá entidades no Conselho Económico e Social que consideram que a prioridade não deveria ser a descida do IRC, se calhar devia ser a descida do IVA ou de outros impostos. Mas a dominante é que foi vertida e, portanto, o SES registra, de facto, a redução de IRS e registra a redução a redução de IRC em um ponto percentual e também para as pequenas e médias empresas. E, naturalmente, em economia, menos impostos à partida deverão impulsionar o crescimento económico. No entanto, não deixa de ser nossa preocupação, e volta a essa questão, o crescimento pós-investimentos do PRR. Portanto, o investimento total, a formação bruta de capital fixo, investimento privado e investimento público em Portugal, as projeções do Conselho de Finanças Públicas apontam para que, a partir de 2026, haja um crescimento bem menor, não é? E portanto, preocupa-nos que a economia portuguesa venha a crescer a níveis muito mais moderados a partir daí. Naturalmente que esse crescimento também é influenciado pelo contexto económico, o contexto da zona euro, as contingências internacionais, mas há aqui uma preocupação com esse crescimento futuro. E, portanto, digamos que nós apontamos sempre a questão das qualificações, da melhoria das qualificações e do aumento da produtividade e do estoque de capital como fatores impulsionadores desse crescimento. Em relação à questão do investimento em equipamentos sociais, de acessibilidade e inclusão, naturalmente que é importante. Nós não temos tido
Portanto, não tive, pelo menos em que eu participei, numa discussão mais detalhada a esse nível, mas de facto é uma preocupação do Conselho Económico e Social dos investimentos que se é necessário fazer a esse nível. Portanto, a questão também, uma vez mais, levantada aqui pela bancada do Chega, relativamente a se o crescimento é um sinal de vitalidade económica, portanto, nós já referimos, nós registamos o crescimento da economia portuguesa, registamos a convergência da economia portuguesa e sobre a convergência é assinalável o percurso que nós fizemos nos últimos anos. Passado o período Covid, em que muitas vezes se confundia as taxas de crescimento como se fossem sinal de um crescimento muito significativo. Portanto, nós, por exemplo, entre 2019 e 2023, se nós olharmos para aquilo que é o crescimento acumulado em termos reais, andará à volta dos 9%, e portanto tivemos ali crescimentos nominais também muito influenciados pela inflação de 2022 e 2023, e portanto essa vitalidade económica dependerá também daquilo que será o futuro da economia portuguesa após o PRR, porque o PRR é um plano que deve, acima de tudo, potenciar a oferta, aquilo que é criar condições do lado da oferta da economia portuguesa. Portanto, não ser um plano que potencie o crescimento económico só porque há uma maior procura na construção civil ou em outras obras, mas tem que deixar uma marca para que a economia portuguesa se torne mais competitiva no futuro. Em relação aos salários, portanto, esse é um aspecto que tem sido já levantado várias vezes nos nossos pareceres. De facto, é impressionante a percentagem de trabalhadores que ganha, eu diria, 1.000 euros. Portanto, de facto, é uma estatística muito marcante para nós, não é? E a política de rendimentos é uma política fundamental, e essa política de rendimentos também advém muito daquilo que é o crescimento económico e, portanto, para nós, como órgão, utilizaria a expressão, choca-nos um pouco ver que ainda há tantos portugueses com um rendimento tão próximo do salário mínimo nacional, apesar do salário mínimo nacional ter tido um crescimento significativo nos anos mais recentes. Em relação à questão do IVA, portanto, os impostos indiretos, de um modo geral, têm sido discutidos no âmbito do SES. Nós, basicamente, estamos com o mesmo nível de IVA que atingimos por via da intervenção da Troika e muitas vezes também importa recordar que nós, há pouco mais de uma década, estávamos sob a influência de uma entidade externa. Isso trouxe impactos significativos ao país. Quando nós olhamos para algumas estatísticas, por exemplo, o investimento público e outras, Portugal foi, de facto, muito marcado por esse período de intervenção da Troika, e eu posso dar o exemplo também dos Açores. Os Açores foram muito mais marcados ainda por esse período de intervenção da Troika. Portanto, houve aqui um período, eu diria até 2017, 2018, em que se notaram de forma muito significativa os impactos desse período de pós-intervenção externa, que não podem ser negligenciados, e, portanto, o IVA ainda se mantém a níveis muito elevados e portanto, seria eventualmente desejável, se permite, que houvesse condições financeiras do país para que, eventualmente, pudesse vir a ser alterado. Mas tem que haver essas condições financeiras. Sobre a questão da inteligência artificial e da automação, também nós temos manifestado alguma preocupação a esse nível, até porque sabemos que são temáticas que para alguns públicos não são facilmente adaptáveis, não é? E, portanto, temos manifestado essa preocupação para que essas novas tecnologias e a sua incorporação no mercado de trabalho não gere desigualdades e não agrave algumas desigualdades que possam existir. Não fizemos ainda um debate muito aprofundado sobre quais são as políticas fiscais que deveriam ser adotadas a esse nível. Sobre a justa tributação dos rendimentos, portanto, que já fiz referência, portanto, nós reconhecemos que há aqui medidas que devem ser salientadas ao nível do IRS, ao nível do IRC, mas, uma vez mais, como sabemos, por via também dos baixos rendimentos que há em Portugal, nós sabemos que há muitas pessoas da chamada classe média que rapidamente começam a pagar níveis elevados de impostos. E, portanto, essa justa tributação dos rendimentos é também esse nível para haver uma amenização dessas situações. Eu penso que não terei deixado nada para trás. Obrigado. Sr. Presidente, faz favor. Muito obrigado. Em jeito de conclusão e fazendo também minhas as palavras do senhor relator, e quatro ou cinco aspectos complementares que gostaria de partilhar com os senhores e os senhores deputados. O primeiro tema tem a ver com a questão suscitada pela senhora deputada Isabel Mendes Lopes sobre a questão do peso dos impostos indiretos.
peso dos impostos indiretos resulta, ou o aumento do peso dos impostos indiretos também resulta da diminuição do peso dos impostos diretos. Portanto, isso é uma consequência óbvia. Sempre que se baixam os impostos indiretos, o peso relativo dos indiretos aumenta e vice-versa, se acontecer ao contrário. Dito isto, e respondendo mais concretamente à questão suscitada pela senhora deputada sobre o ponto de situação da reflexão do Conselho Económico e Social sobre as matérias da fiscalidade, eu posso dizer que está em curso, está nos seus inícios a dar os primeiros passos, um processo de elaboração de um parecer sobre a revisão do sistema fiscal. Já foi concluído o estudo que foi comissionado externamente por concurso e estamos já na fase de preparação do parecer, portanto vai haver durante o ano de 2026 certamente um debate bastante profícuo no Conselho Económico e Social sobre essa matéria. O mesmo se diga quanto à inteligência artificial responsável. Como o Sr. Conselheiro já referiu, esse é um tema que está presente hoje em dia praticamente em todas as discussões. O Conselho Económico e Social, sobretudo em parceria com conselhos económicos e sociais, quer o europeu, quer o italiano, designadamente, já está a trabalhar nessa matéria, mas também em 2026 está prevista uma iniciativa em matéria de IA responsável. Terceira nota sobre a questão do nível salarial. E essa perigosa, digamos assim, não é aproximação, porque já há muito tempo que o salário mínimo e o salário mediano estão encostados. Eu até diria que estão um bocadinho menos encostados agora do que já tiveram, mas continuam demasiado encostados. E esse é o grande desafio da economia portuguesa. Esse é o grande desafio da economia portuguesa, que é conseguir criar condições para aumento de salários. É esse o papel das políticas económicas. Não é o SES que deve ser promotor da afirmação dessas políticas, deve analisá-las, observá-las, comentá-las, mas esse é de facto um dos grandes desafios que o país tem e que, aliás, eu associo à questão que o parecer refere e que muitas das senhoras e senhores deputados também referiram, que é o pós-PRR. Como é que vamos crescer a seguir ao PRR? É desejável que cresçamos, porque se não crescermos sem PRR, é sinal que o PRR ou foi mal desenhado ou foi mal executado ou ambas as coisas. Porque o PRR destina-se precisamente a criar condições para que a economia consiga gerar maior criação de riqueza e maior distribuição. Terminaria respondendo à questão foi colocada pelo Sr. Deputado Paulo Núncio, eu até tomei nota, o que é para o SES uma fiscalidade mais justa e mais... São várias coisas, porque o SES, que acabo como comecei, é um órgão colegial, plural, diverso e diversificado, e há quem ache que o que deve aumentar é o IRS, há quem ache que o que deve aumentar é o IRC, há quem ache que deve reduzir os dois, há quem ache que não deve existir IVA, que o problema não é do IVA ser a 23, é a sua própria existência. E, portanto, a posição do SES são várias. Mas o papel do SES é nas discussões e certamente nos trabalhos durante o ano de 2026, e espero que ainda se iniciarão este ano, sobre o parecer da revisão do sistema fiscal, que nos permita chegar a conclusões ou pelo menos a determinados consensos, porque, quer dizer, uma coisa é certa, a posição do SES não pode ser baixar os impostos todos, porque o país não aguenta, não é? Não vale a pena ter ideias, e portanto essa conclusão certamente não chegará. Agora, o segredo, digamos assim, estará em tentar encontrar um consenso tão amplo quanto possível entre setores tão diversificados e que prosseguem interesses tão distintos, muitas vezes, tentar encontrar uma plataforma. É um exercício que se faz em todos os pareceres, e aqui também
atribuo o mérito ao Sr. Relator deste parecer. Não é fácil conseguir conciliar as diferentes posições e é por isso que acabo como comecei. O parecer foi aprovado por uma larguíssima maioria, só teve um voto contra, mas possivelmente não haverá 2 conselheiros que tenham a mesma opinião sobre toda e cada uma das posições, e há quem esteja de acordo numas coisas, está em desacordo noutras. O essencial é conseguir que o resultado final permita gerar um consenso tão amplo quanto possível. Resta-me agradecer, Srs. Presidentes, as senhoras e senhores deputados, a vossa amabilidade. Muito obrigado. Muito bem, senhoras e senhores deputados. Resta-me agradecer a vossa presença, a presença também dos membros do Conselho Económico e Social, dos meus colegas presidentes da 6ª e 10ª Comissão. Está encerrada esta audição ao Conselho Económico e Social. Muito obrigado.